Time, é possível usar uma MIG sem gás e fazer soldas com qualidade profissional? Hoje você vai ver que sim. O propósito do vídeo de hoje é esclarecer dois assuntos. Primeiro, qual que é a diferença entre um transformador de MIG sem gás e uma inversora MIG sem gás? E segundo, essa MIG sem gás consegue fazer uma solda profissional? Assista esse vídeo até o final porque nós vamos esclarecer essas dúvidas e outras. Vamos ver se elas soldam alumínio, se a solda fica forte, vamos fazer testes de resistência, vamos soldar chapa fina e muito mais. Sem delongas, vamos lá então. Primeiro assunto de hoje, nós vamos ver qual que é a diferença entre um transformador MIG sem gás e uma inversora MIG sem gás. Eu vou listar para vocês 12 grandes diferenças, a começar pelo seguinte: a tecnologia envolvida. O transformador tem esse nome porque ele transforma a potência da máquina. Você sabe que no processo de solda, o que conta é a amperagem. Quanto maior for a amperagem, mais penetração terá a solda, mais grossa é a chapa que pode ser soldada. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor a amperagem, mais fina pode ser a chapa a ser soldada. Você também sabe que a amperagem é obtida dividindo a potência em watts pela tensão em volts, essa fórmula aqui. Beleza! Então, para eu conseguir uma alta amperagem, eu tenho que ter uma máquina super potente. Por exemplo, para eu soldar uma chapa de 1 centímetro, uma chapa considerada grossa, eu usaria a amperagem de 200 amperes, aproximadamente. Se a rede elétrica da minha região for 110, para conseguir essa amperagem, eu teria que ter uma máquina com 22.000 watts de potência. É igual a 8 chuveiros desses comuns que a gente tem em casa. Um absurdo. Claro que nenhuma máquina vem com 22.000 watts de potência. Então, eles inventaram um transformador de potência que aumenta a potência das máquinas, tornando possíveis maiores amperagens com menores potências. Já as máquinas inversoras possuem uma tecnologia diferente. Elas invertem a corrente. O transformador usa corrente alternada para derreter o eletrodo. É literalmente um curto-circuito. As inversoras usam corrente contínua e, com isso, elas conseguem inúmeros benefícios. Uma segunda grande diferença é o tamanho. Essas máquinas transformadoras são grandes, difíceis de serem transportadas. As inversoras são bem menores. Isso é significativo na hora de se realizar um serviço em campo. Terceira grande diferença, o peso. Essa daqui pesa 23 quilos aproximadamente. Eu tive até que fazer um carrinho para transportar elas. As inversoras pesam 5 quilos. É muito tranquilo. Tem inversora que dá para colocar uma alça e subir na escada para fazer soldas em serviços mais altos. É fantástico isso daí. Quarta diferença, o preço. Sim, as inversoras custam mais caro, mas não é muito mais caro que uma transformadora. Te dar um exemplo. Nós estamos em dezembro de 2022. Esta máquina aqui custa R$900. Acha até mais barato, de 700 a 950. Essa máquina aqui, R$1.200. Não é muita diferença. Você consegue muito mais vantagens com uma pouca diferença de preço. Quinta diferença, a pluralidade de serviços. Geralmente a transformadora serve para um serviço só. Ou ela é MIG sem gás, como se fosse a tocha, a MIG mesmo, ou ela é MMA, eletrodo revestido, que vem com aquelas agarras, ou só, ou é uma coisa ou é outra. As inversoras têm pluralidade. É muito comum você achar uma inversora que é MMA, eletrodo revestido, que é a MIG sem gás, a tocha, que é TIG, tem delas que tem até corte de plasma, né? Isso é fantástico. Uma única máquina, o peso reduzido, com uma pluralidade de serviços. Bem legal. Sexta diferença. As máquinas inversoras
podem ter a tecnologia da sinergia, podem ser máquinas sinérgicas. Calma, calma, time. Eu vou explicar já já no decorrer do vídeo o que é essa tecnologia, tá bom? E essa tecnologia sinérgica não acompanha nos transformadores. Sétima diferença, a facilidade de se realizar uma solda. Quando se fala de MIG sem gás, automaticamente nós estamos falando de solda fácil de ser feita, tá? Mas mesmo assim, mesmo um transformador MIG sem gás tendo a facilidade, quando se trata de uma inversora, é mais fácil ainda. A solda é mais macia, você consegue operar melhor. Essa é uma baita diferença para você que é iniciante e quer começar a aprender a fazer soldas. Este cara aqui, com poucos dias de uso, você já vai estar fazendo as soldas de excelente qualidade. Oitava diferença, e essa é importante, consumo menor de energia. As inversoras têm uma tecnologia que consome menos energia para executar o mesmo serviço que uma transformadora usaria uma quantidade bem maior de energia. Significa dinheiro no bolso, né? Mais economia. Quem que não se importa com isso? Nona diferença. Como as inversoras têm um consumo de energia menor, a bitola dos cabos que ela precisa usar também são menores. Se eu preciso de cabos menores, eu posso ter extensões elétricas mais baratas. Geralmente os transformadores precisam de cabos grossos e você precisa ligar eles lá no poste, no padrão da casa do seu cliente. Porque a rede elétrica da casa do seu cliente não aguentaria tocar um transformador. As inversoras não. Elas já vêm com o plug para ligar direto na tomada. Olha só, é só instalar na tomada do seu cliente. Não vai ter problemas na rede elétrica. E isso é muito bom, te economiza muito tempo de operação. E um detalhe extra, tem inversoras que são bivolts, funcionam 110 ou 220 automaticamente sem precisar mudar nada. Fantástico, né? Décima grande diferença, o fator de trabalho. O fator de trabalho é aquela condição em que a máquina tem que trabalhar por um determinado período e descansar por um determinado período. Os transformadores têm um fator de trabalho baixo, as inversoras têm um fator de trabalho alto. Tem inversoras que podem ter o uso profissional e nem precisam desse tempo de descanso. Isso faz a diferença. Se você, por exemplo, é um serralheiro e está pensando em comprar em uma... Se você, por exemplo, é um serralheiro e está pensando em comprar uma inversora para pôr na sua serralheria e trabalhar todo dia, tem máquina que vai te atender sim nesse quesito, sem precisar daquele descanso. 11ª diferença, a facilidade de operação. Não gruda o arame. No processo de soldagem, a inversora aumenta a amperagem para que o arame não fique grudado e depois ela abaixa sozinha a amperagem, estabilizando a solda. Qualquer iniciante com alguns poucos dias de uso já vai conseguir fazer excelentes soldas. Esse item é muito bom. 12ª diferença que eu coloquei na minha lista. E essa para mim é uma das mais importantes. A escória, o resultado negativo do processo de solda. O transformador gera muita bolinha. Ela faz muita escória na região. O transformador não. Ele gera sim bolinhas, mas é muito menos. Vocês não vão se incomodar. As bolinhas que geram são menores, é mais fácil de tirar. Até o calor que a máquina gera é menor. Isso é muito bom, economiza muito tempo. O resultado final é com uma lixinha, um disco flap na esmerilhadeira, está resolvido, fica acabamento perfeito. Bom, e o que é então essa sinergia das máquinas? Sinergia é a capacidade que algumas máquinas inversoras têm de ler e interpretar o serviço que o operador está fazendo. Por exemplo, algumas máquinas sinérgicas, elas aumentam a amperagem no início da solda, automaticamente, fazendo com que o arame não grude. E depois de algum período de operação, ela diminui sozinha. Um outro exemplo, ela percebe que o soldador está indo rápido e ela mesma aumenta a velocidade do arame. Ou se ele vai mais devagar, ela diminui a velocidade do arame, mantendo um arco elétrico constante e fazendo uma poça de fusão muito bem feita, bem caldeada, facilitando o trabalho do usuário, do operador. Isso é a sinergia das máquinas.
É como se fosse um carro automático. Você só pisa no acelerador e ele vai mudando de marcha sozinho, diferente do carro manual, em que você tem que ficar mudando. Outra dúvida que eu tinha, essas máquinas soldam alumínio? A resposta é sim, soldam sim, tá? Existem máquinas inversoras e também transformadores para isso. Usando o arame e a técnica correta, dá para soldar. E essas de ferro? Essas máquinas de ferro também soldam alumínio? As máquinas com arame de ferro também soldam alumínio? Sabe que solda também? Fica uma porcaria solda. A gente vai fazer aqui para vocês verem, já, na hora dos testes. Mas também solda, né? Vocês vão ver o resultado. Enfim, time, eu preparei aqui 4 testes para a gente fazer. As chapas grossas, chapas médias, chapas finas e chapa ultra fina, tá bom? Então me acompanhe nesses testes e depois a gente vai testar a resistência da solda e vamos ver se a gente consegue acabar com esse mito, com esse preconceito de que MIG sem gás não é boa ou de que ela não apresenta um resultado profissional satisfatório, tá bom? Me acompanhe nos testes. Teste número 1, chapa grossa. Nós temos aqui 8 milímetros e vamos fazer a soldagem com o transformador. Time, teste número 2, chapa grossa, 8 milímetros, com o inversor, com a inversora de solda. Teste número 3, chapa média. Nós temos aqui 2 milímetros. Vamos usar a transformadora. Teste número 4, chapa média, 2 milímetros, com a inversora. Teste número 5, chapa fina, 1 milímetro, com a transformadora. Teste número 6, chapa fina, 1 milímetro, com a inversora. Penúltimo teste, número 7, chapa super fina, 0,5 milímetros, com a transformadora. E agora sim, pessoal, o último teste. Chapa super fina, 0,5 milímetros, com a inversora. Time, teste final. Nós vamos ousar aqui, tá? Vamos pegar a chapa de alumínio, chapa fina, 1 milímetro. Vamos soldar com máquinas transformadora e inversora usando arame de ferro. Isso não se faz. A gente vai fazer o teste, vamos ver o que vai acontecer. E também vamos fazer com tubos de alumínio. Um tubo de 2 milímetros e um tubo de 1 milímetro de alumínio, usando arames de ferro, tá bom? Vamos junto. Time, vamos ver então o resultado dos testes, tá bom? Olha só, deste lado eu tenho a transformadora e deste lado a inversora, beleza? Com a transformadora chapa grossa, olha o resultado que eu obtive. Claro que podia caprichar mais, tem a habilidade do operador, tá? Mas não ficou uma solda feia, ficou assim grosseira. Mas em comparação, olha que solda bonita que ficou aqui nesse lado. Bacana, né? Bem reforçado, mais plano, né? E compare com a escória gerada. Olha quanta bolinha tem aqui. Eu já tirei algumas, né? Tá vendo as bolinhas? E aqui não tem bolinha, né? Então a inversora gera muito menos escória
e faz uma solda muito mais lisa quando se trata de chapa grossa. Comparando agora a chapa média. Aqui eu tenho a transformadora, consegui correr bem o cordão de solda, e aqui eu tenho a inversora. As duas bem bonitas, né? Um cordão bem bonito, bem feito. Olha só. Aqui bem bacana, e aqui, olha como ele ficou plano também. É mais fácil operar com a inversora. É mais fácil operar com a inversora. Gerou menos escória, menos bolinha, ó. Consegue comparar? Chapa fina, pessoal. Transformadora, inversora. Bem irregular, né? 1 milímetro. Aqui eu tenho que fazer pontinhos, é ponteado, né? Pontinho, pontinho. Bem mais fácil com a inversora, tá? Consegue ver a escória gerada? Bem menos com a inversora, certo? Um cordão de solda mais tosco com a transformadora e mais uniforme com a inversora, se tratando de chapa fina. Chapa super fina. Com as duas, é difícil fazer solda com chapa super fina, tá? Com a inversora, eu furei mais do que com a transformadora, por incrível que pareça, né? É mais fácil soldar a chapa fina com a transformadora do que com a inversora. Mas o resultado aparente é mesmo, muitos furos, poucos pontos de conexão bem feitos, tá? Com a transformadora eu consegui fazer mais. Parece que com a transformadora, em se tratando de chapa super fina, é mais fácil operar do que com a inversora, tá? E por fim, as chapas de alumínio. Olha só, chapas de alumínio com a transformadora, chapas de alumínio com a inversora, elas grudam, elas soldam, tá? Mas é muito fraco. Olha só o resultado. Bem fácil, já quebrei. Aqui está um pouco mais difícil, mas eu consegui quebrar. O que acontece? Acontece sim a fusão do material. Ele se funde um ao outro, mas toda a área de contato por onde a solda passou é ressecada e cristalizada. Então o alumínio perde a sua propriedade de alumínio. Fica uma solda super fraca. Reparem aqui no tubo, dificílimo soldar, e ó, uma porcaria. Então, respondendo às dúvidas, dá para soldar alumínio? Não, né? Não dá. Não dá com o eletrodo, só se você usar o eletrodo correto, só se você usar o arame correto, a máquina correta. Se você usar arame de ferro para soldar alumínio, vai dar zica, certo? Vai dar errado. E agora, time, os testes de resistência. Chapa super fina no transformador. Vamos ver? Ficou resistente, tá? Ela tá legal. E com um pouco de esforço, eu consigo quebrar a solda, tá? A chapa curvou, mas eu consegui quebrar a solda que eu fiz ponteada. No inversor foi bem mais fácil. Então, em se tratando de chapa super fina, a transformadora é melhor, é mais fácil de soldar a chapa super fina e a chapa fica mais forte na transformadora. Na inversora, ela fica mais fraca, chapa super fina. Chapa média, pessoal. Transformadora e inversora, vamos ver? Opa! Aqui eu já vou precisar do auxílio. Aqui eu já vou precisar do auxílio de alicates. Vamos ver. 1 milímetro na transformadora. Não, aqui eu não estou conseguindo curvar, pessoal. Ó, eu estou curvando a chapa bem aqui, mas a solda não mexe. Bacana, hein? Esse é o resultado da transformadora. Vamos ver a inversora. A mesma coisa, pessoal. Ó, a mesma coisa. Tá? Eu tô curvando a chapa, mas a solda não mexe quando a solda é feita pela inversora. De novo, a transformadora, pessoal, ó. Eu tô curvando a chapa, mas a solda não mexe. Resultado de resistência excelente
para as duas. Bem legal. Time, 2 últimos testes. A chapa média, certo? E as chapas grossas. Para fazer esses testes, eu vou ter que ir ali para a morsa e vamos usar um auxiliar de peso, certo? Vamos lá? Time, teste de resistência, chapa média, feita no transformador, tá? Vou colocar bem perto da solda aqui, ó. Que show o resultado, hein, pessoal? Eu consegui dobrar a chapa, mas eu não rompi a solda. Super resistente com o transformador MIG sem gás. Vamos ver, então, a inversora. Olha só, pessoal, igualmente resistente, eu dobrei a chapa, mas a solda permaneceu perfeita, sem rompimento, sem nada. Super resistente, inversora MIG sem gás. Para quem tinha algum receio, tá feito o teste. Penúltimo teste de hoje, pessoal. Chapa grossa, teste de resistência, feito no transformador. Não tem o que fazer, pessoal. Nem mexeu. Super aprovado a resistência do transformador MIG sem gás, tá? Último teste de hoje, pessoal. Chapa grossa feita com a inversora de solda. Vamos ver a resistência. Olha só a proeza que eu consegui fazer. Eu entortei a barra de 8 milímetros e a solda perfeita. Nem mexeu. Muito bom o resultado do inversor MIG sem gás. Solda intacta, super resistente. Time, se você tinha alguma dúvida sobre a segurança que o uso de MIG sem gás dá, sobre a qualidade do acabamento, sobre a facilidade do uso, eu espero ter esclarecido aqui nesse vídeo. Existe sim diferenças bem grandes entre transformador e inversor, mas as duas são boas máquinas e fazem um excelente serviço. O que está sendo provado aqui hoje é que ambas as máquinas conseguem entregar um resultado legal. O inversor muito mais fácil, muito mais perfeito, mas o MIG sem gás funciona assim, tá bom? Aliás, se você quiser saber mais detalhes sobre transformador, daqui a pouco, bem aqui do lado, vai ter um link para um vídeo fantástico que fala só sobre isso, tá bom? Clica ali e a gente já se encontra. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.